que passou porque o orientador mandou. Não é porque é livro didático que não é rigoroso, não é porque é tese de doutorado que é rigoroso. Não é isso que define, né? Para cada caso você tem que avaliar. A tese lá não era uma tese de livre docência do cara sobre o conceito de trabalho em geral no marketing, era uma tese de livre docência. A banca não aprovou, ele ganhou um título de livre docente pela USP, e é lixo, não tem nada ali que presta, tá tudo errado, tinha que caçar o título de livre docente desse cara, né? E, pô, se você começar a fuçar, vocês vão achar um monte disso por aí. Então, assim, esse é o maior recado que eu tenho a dar para as pessoas sobre o ensino de história. Se a gente acredita que se é uma tese é bom e se é um livro didático é ruim, esse é um mundo legal de viver, né? Porque aí você não precisa pensar. Se é tese, é bom. Se é livro didático, é ruim. Eu não preciso pensar. Agora, a gente vive num mundo, o mundo real, o mundo que a gente vive no século XXI, é um mundo onde, se é livro didático, pode ser bom, pode ser ruim. Se é tese, pode ser bom, pode ser ruim. Quem define isso? Cada leitor. Para que cada leitor defina se é bom ou ruim, ele precisa ser formado pela escola. Então, o objetivo da escola não é mais ensinar que a pré-história está dividida em paleolítico, neolítico e idades metais. Eu nem sabia isso, eu aprendi isso hoje. Eu não sabia. Não faz a menor diferença saber isso, isso não é importante. Ninguém precisa saber que a pré-história... Aliás, pré-história nem existe mais, né? Não existe pré-história mais. Esse termo não existe. Porque se a história não se restringe ao estudo dos textos, se a história pode estudar também fontes de cultura material, então não existe pré-história. Porque o que definia o termo pré-história era a ausência de escrita. Então não existe mais pré-história. Não tem pré-história, nem existe. O que dirá está dividida em. Então, vejam, a gente ainda está muito preso a ensinar uma história que é ensinar conteúdos prontos, né? Não é isso. Ensinar história não é ensinar que é isso, isso e aquilo. Ensinar história é garantir que o cara consiga ler qualquer coisa e dizer isso é bom, isso não é bom. Assim, o objetivo do professor de história é que todos os alunos saiam do ensino médio, todos os alunos têm que sair do ensino médio com peito para abrir um livro e falar, eu vou descobrir se esse cara é picareta ou não. Ah, mas ele é o professor titular, não interessa. Porque o professor titular de não sei onde pode ser um baita de um picareta. É nesse mundo que a gente vive. Então, não adianta mais saber coisas pré-estabelecidas. Não são conteúdos pré-estabelecidos que interessam. Sabe aquele papinho furado de formar o cidadão? Todo mundo fala que forma um cidadão na escola, né? É isso. O que é um cidadão? Um cidadão é um cara capaz de abrir um jornal e uma tese de doutorado e falar, pô, isso é um jornal, mas interessante. Isso é uma tese de doutorado, só está falando bobagem, né? Um cidadão é este ser que a gente ainda não é capaz de formar. E é esse o desafio de todos vocês aqui. Esse é o desafio do ensino de história, né? Não importa se o cara vai saber que a Revolução Francesa aconteceu, ou quais foram as fases da Revolução Francesa, ou se a pré-história está... Não interessa nada disso. Pode ser que o cara passe a escolaridade dele sem nunca ter ouvido falar de Revolução Francesa. Não existe conteúdo que seja importante de ensinar. Nenhum conteúdo. O cara pode passar a escola básica inteira sem nunca ter ouvido falar de Revolução Russa. Isso não é um crime. Sem nunca ter ouvido falar de Revolução Francesa. Sem nunca ter ouvido falar de pré-história. Não é isso que importa. Não importa quais conteúdos ele vai estudar. Em geral, o conteúdo que vale a pena estudar é o conteúdo que o professor dele mais gosta.
que é o que o professor vai ensinar melhor, né? Então é isso, não interessa o que o cara está estudando de conteúdo de história. Interessa se ao final do ensino médio ele vai conseguir abrir uma tese de doutorado e falar, ó, isso aqui pelo menos falar, isso aqui está me cheirando mal. Isso que eu fiz com o meu professor da USP, de desmascarar o cara na frente dos alunos e falar, olha gente, o conceito de trabalho em geral em Marx não existe. É algo que não seria possível, sei lá, 20 anos atrás. Antes do PDF isso não seria possível. Eu teria que perder uma vida inteira. Imagina, eu abri o Capital e ir lendo linha por linha para achar onde aparecia trabalho em geral. E depois comparar página por página, eu ia perder uma vida para conseguir desmascarar o professor. E eu consegui fazer isso em 30 minutos. Em 30 minutos eu tinha jogado a tese de docência dele no lixo. Com um recurso ridículo. E eu nem sabia muito alemão na época. Eu tinha, sei lá, tinha estudado 1 ano de alemão. Eu sabia rudimentos de alemão. Com rudimentos de alemão e 2 PDF, eu joguei uma tese de livre docência no lixo. E isso só vai piorar. Quanto mais tecnologia tiver, mais a gente vai ser capaz de revolucionar a nossa relação com o conhecimento. Cada vez mais é a pergunta que se faz, é a temática que se escolhe, o motivo pelo qual você escolhe, que vai ser interessante o diálogo. Isso é mais importante do que qualquer conteúdo em si que, o aluno, todo mundo está sabendo que X, não importa, né? O importante é que a gente use qualquer conteúdo para que o aluno aprenda a se relacionar com o conteúdo e que ele tenha condições de olhar e falar, tudo bem, eu não entendo nada desse assunto, mas eu vou descobrir. Você pega um pedaço, joga no Google, vê se o cara copiou, não copiou, de onde ele tirou. Assim, os recursos que a gente tem para fazer essas coisas hoje em dia são fantásticos, coisas que a gente não poderia fazer antes. Hoje a gente pode. Então, nesse mundo que a gente vive, não cabe mais essa relação de pôr o professor em cima do pedestal, ele sabe tudo e eu tenho que absorver o conhecimento dele, porque não é mais o conhecimento que interessa, porque esse conhecimento dele vai ficar velho. Vai ficar velho. E fica velho cada vez mais rápido, né? No século XIX, demorava 50 anos para uma descoberta científica ficar obsoleta. Hoje, demora 5 anos. Daqui 10 anos, vai demorar 2 anos. Então, imagina, quando você era professor de história no século XIX, você entrava na faculdade, se formava, lecionava a vida inteira e morria, e o conhecimento estava valendo. Porque, 50 anos. Se são 2 anos para o negócio caducar, você entrou na faculdade, quando você saiu, o que você aprendeu no segundo ano já caducou, já não vale mais, já não é aquilo. Então, não é saber as coisas, mas saber como é que eu lido com as coisas. E onde elas foram produzidas, porque começa a questão da pesquisa. E a pesquisa, né, você estava falando dessa coisa de ensinar a pesquisa. Então, a pesquisa, claro, mas a pesquisa sem os cacoetes do historiador. Isso. Porque esses cacoetes não interessam. Então, assim, o que eu aprendi de verdade no meu curso de graduação em História na USP foi, o que os professores ensinavam lá o pulo do gato. Como é que você faz para se dar bem? Sabe? De quem você tem que puxar o saco? Como é que você lida com os arquivos? Por exemplo, uma coisa que eu senti na pele e que eu vi acontecer inúmeras vezes, os arquivos são, as séries documentais são escondidas, sabe, para garantir um certo ineditismo.
né? Então você começa a fazer uma pesquisa, você vai lá e esconde a série documental para que ninguém mais mexa nela. Isso aconteceu comigo como pesquisador inúmeras vezes. Eu ia para o arquivo, falava, eu queria pegar o documento e tal, ele está desaparecido. Aí eu voltava lá e falava para o orientador, então, está desaparecido. Ó, então, tá vendo? Sabe o menininho que foi aí hoje? Pode dar o documento para ele, viu? Ah, tá. Entendeu? Isso não aconteceu nem uma, nem duas, nem três. Isso aconteceu um monte de vezes na minha vida como pesquisador e como funcionário de arquivo. Eu vi isso acontecer de monte. De certa forma, dentro do ambiente escolar, também acontece, nas relações ali. Então, você vai fazer o diagnóstico do campo estático, vamos dizer assim, né? Isso pode acontecer, e é isso que a gente precisa evitar. Por que isso acontece na escola? Porque a gente pensa com essa cabeça de que existe a academia como um modelo. A academia é um modelo negativo de como as coisas devem acontecer, ela não é um modelo positivo, né? Na escola, você não precisa criar essas relações malucas Assim, eu venho agora de uma experiência, eu passei as últimas semanas nos Estados Unidos visitando essas escolas malucas, altamente tecnológicas, e eu confesso para vocês que eu tinha um preconceito gigante contra os Estados Unidos, achava que era uma porcaria tudo que se fazia lá, né? E fui para essa visita por razões profissionais, mas assim, com um baita pé atrás, e eu fiquei muito surpreso no que eu vi lá, assim, de inúmeras escolas onde não existe mais currículo. Não existe currículo. No primeiro ano, não. Os professores se reúnem com os alunos, então a gente vai estudar o quê? O que é legal de estudar? Porque o que está em pauta ali não é o conteúdo em si, é como eu vou no Google buscar, o que eu produzo, como que eu faço um fichamento, como que eu preparo um seminário. É isso que está em questão. Como que eu vou à biblioteca, que livro que eu pego, como eu ficho o livro. Se eu estou estudando a Revolução Francesa, a Revolução Russa, os carolíngios, tanto faz. E aí meio o professor e os alunos não. Eu acho isso extremamente radical. Eu jurava que eu achava isso uma porcaria. Eu achava que isso não funcionava. Eu achava que isso era uma viagem de americano maluco que gosta de comer hambúrguer. Só que eu vi isso funcionar na prática em dezenas de escolas. E o que sai daí é um negócio fantástico. Os alunos são extremamente inteligentes. E assim, é um negócio muito engraçado, porque o professor ele é proibido de falar para o aluno o que é. Então o aluno não descobre, aí ele fala, então procure em outro lugar. O professor não pode virar para o aluno e falar assim, é isso. Ele não fala. E aí os alunos vão ficando com uma ânsia por conhecimento maluca. Até que eventualmente os alunos falam, a gente cansou de procurar, a gente quer uma aula. Os alunos pedem uma aula. E daí o professor dá uma aula e fala, queremos investar. Mas não porque está escrito no programa que aquele dia ele tem que falar nos investáveis, mas porque aquilo foi gestado nesse convívio com os alunos. Eu jurava que eu imaginava que essas coisas não funcionassem direito, que os alunos iam ficar perdidos, né? Que os alunos não iam aprender nada, e foi exatamente o contrário que eu vi, assim, gente muito bem informada. Todas as visitas que eu fiz, os próprios alunos é que guiavam a gente pelas escolas, explicavam o que eles aprendiam, por que eles aprendiam, assim, sabe, o nível de reflexão sobre a própria aprendizagem, muito maior que de um monte de pedagogo que eu conheço, sabe? Assim, os caras entendem um monte de educação, de por que eles estão aprendendo de tal jeito, não de outro e tal. E eu fico muito chocado com essa neura que a gente tem no Brasil pelos conteúdos, de que tem que ensinar isso, tem que ensinar aquilo, tem que ensinar nessa quantidade. Desde que eu lancei o meu canal no YouTube, que eu faço um pouco uma certa iconoclastia do ensino de história e tento defender essa minha tese de que
não é para ficar ensinando um monte de coisa, que não tem nenhum conteúdo que precisa ser obrigatoriamente ensinado, que o que você ensina é esse processo de questionamento do conhecimento, e não o conhecimento em si. Eu fico muito chocado com as reações das pessoas, que é engraçado, porque assim, eu posto no Facebook, né? Aí assim, eu posto um vídeo lá no meu canal do YouTube. Aí um amigo do Facebook meu replica esse para os amigos dele. E aí algum amigo do meu amigo comenta. E o amigo do amigo do amigo comenta. Então as pessoas não percebem que eu estou vendo tudo, né? Porque quando o amigo do amigo do amigo do amigo comenta, na minha página fica uma listona de coisas, né? Eu consigo enxergar tudo. Então as pessoas começam a me xingar sem saber que eu estou lendo. Eu acho o máximo isso, eu acho legal ser xingado. Mas o que me corta o coração é ver gente muito jovem defendendo essa coisa, né? Então tinha um vídeo meu falando, olha gente, não precisa ensinar isso, né? Calma, ensina menos, mas ensina melhor. E daí assim, uma menina de 20 e poucos anos, me corta o coração, uma pessoa de 20 e poucos anos ser muito conservadora, careta e tal, né? Se é uma velhinha, tudo bem, mas pô, uma pessoa de 20 e poucos anos falando, o que ela falou que eu era, o quê? Esse cara é um mala. Ele não percebe que depois vai cair no Enem e as pessoas vão errar? Ele é sem noção. Tem que ensinar porque vai cair no Enem. Assim, só para vocês terem uma noção de quanto isso é ultrapassado, eu trabalho na produção de uma máquina preparatória para o Enem. Em muito poucos anos eu vou ter essa máquina pronta. E as pessoas vão poder se preparar para o Enem independente da escola. Elas vão entrar e vão aprender tudo o que precisa para passar no Enem. Sem professor. Tá? Daqui 5 anos isso é uma realidade. E aí, talvez quando essa máquina estiver pronta, a escola talvez possa falar, não precisa mais preparar para o Enem, a máquina prepara, então vamos ensinar umas coisas que valem a pena e que sejam legais? Né? Assim, precisa, né? Você quer preparar para o Enem, você estuda sozinho depois. Menos. Né? Mesmo porque, seguindo essa lógica, mesmo porque se ele se preparou dessa outra forma, questionando o conhecimento, quando ele for pegar algum conhecimento da lista obrigatória, a qualidade e o tempo cronológico dele vão ser outros. Então, é claro que a existência do Enem emperra um pouco assim. Por que essas escolas dos Estados Unidos podem ser assim? Porque nunca nos Estados Unidos houve vestibular. Nunca houve vestibular. Nos Estados Unidos, o acesso à universidade, assim, no Brasil, para você passar no vestibular, ou no Enem, o que quer que seja, qualquer seleção para a universidade, avalia a quantidade de conhecimentos inúteis da educação básica que você tem, do tipo o que foram os carolíngios, como é o cálculo estequiométrico, quais são os afluentes do Rio Madeira, aquelas coisas, né? Então, é esse bando de idiotice que se cobra do universitário brasileiro. Nos Estados Unidos e na Europa, o que se cobra de um universitário é que qualidades ele tem para ser um universitário. Olha que contraditório, né? Você quer um universitário e você cobra que ele saiba ser universitário, que é se ele sabe fichar um texto, se ele sabe se apresentar publicamente, se ele sabe fazer um seminário. Historicamente, é isso que as escolas na Europa e nos Estados Unidos cobram dos seus candidatos à universidade. Então, essas escolas malucas, sem currículo, de currículo aberto, se adaptam bem e preparam melhor para a universidade do que a escola careta. Aqui no Brasil, o Enem é de fato uma coisa que impera. Mas eu já fiz um trabalho, antes de existir Enem, porque eu fui professor de História por 10 anos, mas já faz 10 anos que eu saí da sala de aula. Então, isso vale para 10 anos atrás, quando não existia Enem. Que eu fiz um trabalho de explodir o currículo de História, ensinar as coisas que eu era afim de ensinar, e não vou ensinar as coisas que eu não era afim,
E quando chegava no final, no terceiro ano, eu tentava trabalhar com os alunos numa perspectiva de olha para o Enem de um jeito debochado. Assim, falar, olha que ridícula essa prova. E tenta adivinhar que resposta o cara quer em função disso. E eu tinha uns resultados fantásticos. Um monte de gente foi aprovado no vestibular, aprendendo a olhar para a prova do vestibular de um jeito crítico. Não sendo preparado para, ai meu Deus, eu tenho que assinar o certo, mas assim, olha que ridícula essa sociedade que acha que vai selecionar alguém fazendo xizinho em 5 alternativas. Esse cara o que eu ensinava para meus alunos era essa postura de, o cara que preparou essa questão aqui, ele é um idiota. Então, o que um idiota gostaria que eu respondesse para isso? E assim, o nível de acerto era gigantesco, porque é muito estúpido mesmo, né? É muito estúpido essa coisa de prova de múltipla escolha, é um negócio muito idiota. Então, se você olha para ela de um outro ângulo, a possibilidade de você acertar é grande. Mas calma que quando essa máquina estiver pronta, ninguém vai precisar de escola para preparar para Enem, vai preparar pela máquina, e daí a gente pode falar, bom, então agora a máquina já preparou para o Enem, então vamos usar a escola para coisas úteis, vamos fazer coisas mais decentes. Mas daí eu viajei um monte aqui. Próximo, por favor. Então, nosso tempo está bem adiantado. Acho que a gente tem polêmica assim por uns 50 anos para discutir no curso. Acho que vou abrir para mais alguma pergunta, se alguém quiser fazer questionamento, discordar de tudo que o professor falou, já que ele disse que pode. E aí, alguém? Coragem? Eu não sou velhinho que nem o Riser, então é mais fácil falar mal, né? Tranquilo. Porque às vezes as pessoas... Não, e vocês sabem que essa coisa de questionar é engraçado? Eu dei curso de formação de professor em trocentos lugares por aí. Eu trabalhei em 65 municípios de 15 estados diferentes, ao longo de 12 anos que eu fiz formação de professor de história. E um dos lugares mais interessantes que eu trabalhei foi uma cidadezinha perdida no interior da Amazônia, que se chama Canaã dos Carajás. E eu fiz um trabalho bem interessante lá de ensinar como conteúdo histórico, como é que você debate. Então, o que eu explicava para eles é assim, o que a gente vai debater? Não interessa o que a gente vai debater. Vamos debater a Revolução Russa, a Revolução Francesa. Não, o que a gente está ensinando aqui, o conteúdo, não é a Revolução Russa, a Revolução Francesa, a pré-história, é ensinar o moleque a debater. É isso que a gente está aqui para ensinar. Então, eu ensinava esses professores e tal. E aí eu via que eles estavam desconfortáveis com esse negócio porque para eles era completamente maluco vir um cara de São Paulo e falar que não era mais para ensinar a Revolução Francesa, que era para ensinar a debater, que era isso que era importante, que os alunos deles precisavam aprender. Então eles já me achavam ser estranho. E daí, uma parte importante do debate é você aprender mecanismos de criticar o outro, né? Aproveitar ideias do outro, falar, eu concordo com isso, mas discordo disso e tal. Então, eu fiz várias atividades com os professores, meio simulando essa situação, como se eles fossem alunos, para que eles aprendessem a desenvolver essa coisa de crítica, né? E daí foi passando, e eu sempre tive um trabalho sistemático de formação, eu sempre fiz questão de, quando ia fazer formação de professor no município, eu ia almoçar na casa das pessoas, ia me aproximando, blá, 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 blá. Aí quando as pessoas se sentiam, elas faziam tudo bonitinho que eu mandava fazer. Só que eu via que tinha alguma coisa errada. Aí depois de meses de trabalho, eles chegaram e falaram, sabe o que é? É muito estranho esse negócio que você fala aí, que tem que criticar os outros. Porque minha mãe falou que é feio criticar. E eu fiquei muito chocado com isso, de quanto que é estranho para as pessoas. Imagina um professor de história te falando isso, né? Que é feio criticar os outros. Então, para esse professor era muito tranquilo ensinar a Revolução Francesa, a Revolução Russa, né? Mas ensinar que o aluno vai lá e fala, isso aqui eu discordo, isso aqui eu concordo, isso parecia um negócio estranho, meio... Na cabeça desses professores, o certo é que a gente só ficasse reproduzindo ideia, que a gente não pudesse
questionar mesmo as ideias dos outros. E isso faz parte da realidade de um monte de lugar, né? É muito estranho, isso é muito difícil se lidar assim, Alguma pergunta? Colocação? Não? Então é isso aí, a gente agradece o professor. Obrigado Muito obrigado, pelas gente. palavras. E é isso aí, a gente dá essa noite como encerrada. Obrigada, pessoal, por ter ficado aqui agora. Uma salva de palmas, por favor. Valeu, excelente. Qual que é o seu canal no YouTube? Oi? Seu canal no YouTube, qual o nome? Qual é o nome mesmo? www.issoehistoria.com.br